Opinião, avisei de manhã que eu vinha participar hoje. O trânsito dificultou um pouquinho a minha vida, mas já estou aqui no estúdio e a gente segue falando também sobre a vida nada fácil dos candidatos ou pré-candidatos aí nessas eleições. Tem anúncio no fim da tarde de hoje. O PDT vai lançar então, o nome da sua pré-candidata ao Senado. Disputa ao Senado esse ano vem se desenhando mesmo como a mais desejada aí para os partidos, seja para emplacar nome, para virar mesmo, algum candidato. Trata-se no caso do PDT, da professora universitária Eneida Desirê. E aí a gente tem então um aumento da lista de concorrentes a essa desejada vaga aí nessas eleições. No mesmo evento, o deputado estadual Goura vai lançar a sua pré-candidatura, ouvinte, e vai tentar de novo uma vaga na Assembleia Legislativa. Vamos contar aqui um pouquinho quem é a Eneida Desirê Salgado, que é doutora em Direito do Estado e professora de Direito Constitucional e Direito Eleitoral na Universidade Federal do Paraná. Além disso, ela também é pesquisadora. A entrada de Eneida no pleito praticamente anula as chances do ex-prefeito de Curitiba, Gustavo Fruit, de sair como pré-candidato ao Senado. A tendência agora é que o deputado federal tente a reeleição à Câmara em Brasília. Bom, até o momento, então, os concorrentes dela para essa vaga são o Sérgio Moro, do União Brasil, o Paulo Martins, do PL, o doutor Rosinha, do PT, o Guto Silva, do PP, a Aline Sleutz, do PROS e o Orlando Pessutti, do MDB. E quem sabe, talvez, o Álvaro Dias. A gente tem que aguardar o posicionamento. Agora, Pedroso, o PDT já foi um partido muito mais forte, muito mais robusto. A gente já viu uma representação muito mais intensa, vem desidratando politicamente, perdendo força, E talvez essa estratégia do Fruit tentar sair como pré-candidato, a deputado federal mais uma vez, e o Goura também repetindo a candidatura ao Estado, seja para não criar uma concorrência direta entre eles, e tentar garantir pelo menos um representante em cada casa. O que a gente podia falar sobre essa candidata e também sobre o PDT aqui no Paraná? Eu acho que você acerta na sua análise, Rafa. O PDT, ele já teve um senador da República, o Osmar Dias, já governou a nossa capital com o próprio Gustavo Fruit, que teve índices de aprovação muito baixos, inclusive justamente o eco dessa gestão, que alguns consideram desastrosa na prefeitura de Curitiba, impediu que ele tivesse, inclusive, condições ou que se sentisse confortável de tentar disputar as eleições, as últimas eleições municipais. Inclusive foi o Goura que acabou disputando. Então o PDT ele vive uma crise de identidade nesse sentido. O Gustavo Fruit, que é o maior nome, ou que já ocupou cargos mais altos dentro do PDT, acaba sentindo uma rejeição muito grande e tem receio de disputar posições maiores. E o Goura acaba respeitando, vamos dizer assim, um lugar na fila e se mantém ali lutando por uma cadeira na Assembleia Legislativa. Agora, quando a gente olha para a professora Eneida Desirê, ela é uma pessoa muito respeitada dentro da Universidade Federal. E caso a candidatura dela e da Aline Sleutz se configurem, nós teremos então duas candidatas, mulheres ao Senado. Vai ser interessante, porque uma bem ao campo da direita, que é o caso da Aline, e uma mais com viés de centro-esquerda, que é o caso da Eneida. E outra curiosidade, Rafa, já que você puxou esse gancho, a Eneida e o Sérgio Moro foram colegas professores ali na UFPR, deram aula juntos, então vai ser interessante até esse debate. Agora, o ouvinte se pergunta, será que todos esses nomes se mantêm na disputa? Provavelmente não. A gente só vai conseguir descobrir isso ali depois do dia 5 ou do dia 15 de agosto. Pode existir uma polarização, inclusive, na disputa ao Senado aqui no Paraná, ou quem está ali beirando o terceiro, quarto lugar, ali estão mordendo esses dois lugares, essas posições, conseguem ter fôlego durante a campanha, pelo menos para chegar um pouquinho mais na frente. Olha, muitos desses candidatos que aparecem mal nas pesquisas, eles se agarram na esperança da última eleição ao Senado, em que o Olhovisto, em que ali o Flávio Arnes, eles não apareciam bem nas pesquisas e acabaram sendo eleitos. Então eles falam, olha, na última eleição, quem estava ali como azarão acabou se dando bem. Mas é uma esperança diferente, porque naquela eleição a gente acompanhou toda aquela crise política, de prisões, o que afetou os dois ex-governadores. Então, assim, é um exemplo ruim, mas é aquilo na escola. As pessoas acabam se apoiando na esperança que lhes favorece ou que alegra um pouquinho o coração. Mas a tendência de uma polarização no Senado é muito pequena. Você tem muitos candidatos, deve diminuir o número de candidatos, mas ainda assim não o suficiente para polarizar entre esquerda e direita. Agora, 4h11. Daqui a pouquinho nós vamos falar aqui no RN Opinião sobre áudios que mostram o prefeito de uma cidade paranaense tentando impedir a Câmara de abrir uma CPI